Aqui e Ali, radiotv.com. Informações e entretenimento de Bebedouro para o mundo. Bom dia. Começa agora, Aqui e Ali Notícias. Aqui e Ali, radiotv.com. Aqui e Ali Notícias. Prioridade para os acontecimentos do dia. As últimas do esporte. Aqui e Ali Notícias. Os destaques do dia. Ninguém acerta as 6 dezenas da Mega Sena e prêmio acumula em 11 milhões de reais. As principais notícias nacionais nesta quinta-feira. Acaba amanhã o prazo para inscrições em processo seletivo da Prefeitura de Américo Brasiliense. Cargill Bebedouro com obras em andamento para operar no próximo ano. Campanha Fique Sabendo em realização na cidade. Bebedouro em estado de atenção quanto à Covid-19. Os casos de Covid até ontem na cidade. Pregão eletrônico para registro de preços de mobiliários escolares e de EPIs. Muito o que fazer é o tema do editorial. Os resultados e os próximos jogos pelas Copas Sul-Americana, Libertadores e Paulista, o brasileiro das séries A e B e o Sub-23 da segundona. Independente e Lanús avançam e se enfrentam nas quartas de final da Sul-Americana. Palmeiras avança e pega o Libertad. Inter perde do Boca Juniors pela Libertadores. 4 times avançam às semifinais da segundona. Quinta-feira, 3 de dezembro, primavera brasileira, lua cheia. Este é o dia de número 338 de 2020. Aqui e Ali Notícias, edição número 5016. Uma produção Irra Comunicação. Apresentação Eduardo e Carol Irra. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O CPP coloca à sua disposição uma bem estruturada área de lazer e esportes com piscinas, quadras, campo de futsal social, salão de festas, parque infantil e lanchonete. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que também é causador da chikungunya e do Zika vírus. Cerca de 550 mil doentes necessitam de hospitalização e 20 mil morrem em consequência da dengue. Por isso, é primordial uma ação do governo, juntamente com a população, para higienizar esse mal que nos assombra. Faça a sua parte, não deixe água parada, jogue fora pneus velhos, vire garrafas de boca para baixo e evite o acúmulo de água em jardins. Não se esqueça também de manter fechadas as tampas de caixas d'água. Essa é uma luta de todos. Vamos juntos contra a dengue. Em dezembro, a Aqui e Ali está repleta de empresas e dicas para o seu fim de ano. O destaque da capa é para a Clínica e o Cross Team Bianchini, do casal de nutricionistas Jéssica e Maicon Bianchini. Eles aliam alimentação e esportes em benefício da boa forma. A Vestige está de casa nova, com novidades em sapatos masculinos e femininos, roupas, semijoias, acessórios, linha infantil e esportiva em 300 metros quadrados de puro estilo e conforto. Ocimar Aparecido Gremon e seu filho Henrique, à frente do estúdio Gremoncar, oferecem serviços de funilaria e de pintura diferenciados para veículos. Pele manchada? A dermatologista doutora Yane Villanova Batista discorre sobre as causas e os tratamentos para eliminar o melasma. Doutor Recursos é a solução para os problemas com a sua CNH.
Já a 2T Móveis Planejados deixa seus ambientes especiais com marcenaria de alto padrão. Escolha os produtos e serviços das empresas que fazem parte desta edição. Tudo Belo, Fashion Coach, Aroma Show Produtos Artesanais, Patilê, Anelisa Modas, Elegância Estética Automotiva, VIP Clean Lavanderia, Empório Aldeiá, CPP, Cartório Campos, Ismã Imóveis e Ikegami Supermercados. Aqui e Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e da região. Aqui e Ali Notícias, previsão do tempo, comemorações, santo do dia. Sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite nesta quinta-feira em Bebedouro e na microrregião. O pôr do sol se dará às 6 horas e 44 minutos. Temperatura máxima de 30 graus. Umidade relativa no ar, 84%. Para amanhã, sexta-feira, sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura máxima de 33 graus e mínima de 22. Comemoram-se hoje, 3 de dezembro, o Dia Internacional do Portador de Deficiência, aprovado em 1992 pela ONU, Dia Nacional de Combate à Pirataria e à Biopirataria e o Dia do Delegado de Polícia. Hoje, 3 de dezembro, é o dia de São Francisco Xavier. Nascido em 1506, Francisco Xavier costumava abrir caminhos para a divulgação dos ideais cristãos e para penetrar em localidades perigosas e desconhecidas. Sua vida não tinha descanso. Ele passou pelo Japão, Singapura, China, entre outros lugares. Francisco Xavier formou muitas comunidades cristãs com vitalidade semelhante às das comunidades eclesiais de base atuais. Quando morreu à beira-mar no dia 3 de dezembro de 1552, Francisco Xavier já havia realizado o batismo de mais de 30 mil convertidos. Agora, os fatos que marcaram o dia pelo mundo, a imprensa fazendo a memória da informação, os acontecimentos ao longo dos anos no dia de hoje. No dia 3 de dezembro de 1979, um tumulto durante um show da banda The Who em Cincinnati, Estados Unidos, deixou 11 mortos. A banda só foi avisada do ocorrido depois do show. Em 3 de dezembro de 1984, o vazamento de um gás tóxico na Índia deixou 4.500 pessoas mortas na cidade de Bhopal. No dia 3 de dezembro de 1994, Davidson André da Silva, de 13 anos, conseguiu fugir do cativeiro em que foi mantido como refém durante 2 anos e 7 meses na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo. E em 3 de dezembro de 1996, a única rádio independente de Belgrado foi fechada pelo governo da Sérvia. Ela transmitia manifestações pela renúncia do presidente Slobodan Milošević. Aqui e Ali, radiotv.com. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.323 da Mega Sena, realizado ontem na cidade de São Paulo. O prêmio acumulou e para o próximo sorteio os ganhadores podem levar 11 milhões de reais. As dezenas sorteadas da Mega Sena 20, 27, 35, 39, 50 e 59.
Outra vez, 20, 27, 35, 39, 50 e 59. A Quina teve 29 apostas ganhadoras e cada uma leva R$67 mil. A quadra teve 1.825 apostas ganhadoras, para cada uma R$1.520. As apostas em casas lotéricas ou pela internet para o concurso 2324 da Mega Sena podem ser feitas até às 7 da noite de sábado. A aposta mínima custa R$ 4,50. O sorteio também será realizado sábado, mas às 8 horas da noite. Para esse sorteio, os acertadores das 6 dezenas podem levar R$11 milhões. Boa sorte! Aqui e Ali Notícias, pelo canal online aquialiradiotv.com. A Tudo Belo está preparada para as festas de fim de ano. Loja decorada, equipe treinada e muitas promoções para você presentear. Vestidos do número 1 ao 8 a partir de R$ 31. Short de bebê apenas R$ 19,90. Macacão de bebê a partir de R$ 13,90. Na Tudo Belo, também a coleção de sandálias Grendene, Homem-Aranha, Batman, Barbie, Lucas Neto. Todas com acessórios, moda bebê, infantil e adulto. Preços baixos e as melhores formas de pagamento. Tudo Belo, loja completa e amplo estacionamento. Rua Coronel João Manuel, 839, Centro, Bebedouro. Telefone 17 3342 7272. Aqui e Ali Notícias. Informação e cultura na sua manhã. Volta do intervalo, as principais notícias nacionais nesta quinta-feira. Radial Pneus, acessórios, molas, suspensão, amortecedores, escapamentos, peças para reposição, alinhamentos e balanceamentos. O prazer de dirigir com segurança e com o seu veículo em dia com a manutenção. Radial Pneus, Avenida Raufurquim, 1390. Telefone 17 3342 7744, Bebedouro. Muitas novidades para você. Aqui e Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. Problema de visão? Só o Bira tem a solução. Ligue 98100-9787 e conheça a solução para o seu problema de visão. Ligue 98100-9787 e agendaremos sua consulta com um super desconto no oftalmo de sua preferência. Porque sabe quem tem a solução para o seu problema de visão? Só o Bira. Só o Bira. Só o Bira tem a solução. 98100-9787, a solução para a sua boa visão. Bira Vieira, a melhor rede de óticas da região. Bebedouro, Monte Azul e Rio Preto. Aqui Ali Notícias. O que acontece na sua cidade? Confira agora as principais notícias nacionais nesta quinta-feira. O Globoplay recebeu o prêmio Caboré, o mais importante da comunicação no Brasil, na categoria Veículo de Comunicação, Plataforma de Mídia. O serviço de streaming do Grupo Globo disputou o prêmio considerado o Oscar da comunicação no Brasil com Spotify e Verizon. A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que destinou quase 2 bilhões de reais para o Ministério da Saúde viabilizar a produção e ou a aquisição de 100 milhões de doses da chamada vacina de Oxford contra o novo coronavírus.
O texto segue agora para análise do Senado. A matéria precisa ser aprovada hoje para não perder a validade. Entenda, por se tratar de uma medida provisória, o dinheiro foi liberado assim que o texto foi publicado no Diário Oficial da União em agosto deste ano. No entanto, a MP caducará se não for aprovada no prazo de 120 dias. Embora o dinheiro já estivesse liberado, nem todo o montante foi usado ainda. Por isso, há preocupação dos parlamentares com a aprovação da medida. O ministro Luiz Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal votou para tornar inconstitucional o trabalho intermitente. Fachin é relator do tema no STF e o julgamento será retomado nesta quinta-feira com os votos dos demais ministros. Entenda, o trabalho intermitente foi instituído em 2017 por meio da nova lei trabalhista. Consiste em o trabalhador ser contratado com carteira assinada, mas sem a garantia de jornada mínima de trabalho. Um galpão usado pelos criminosos que assaltaram uma agência bancária em Criciúma, no sul catarinense, na madrugada de terça-feira, foi encontrado pela Polícia Militar. A estrutura fica na cidade vizinha de Içara, a cerca de 9 quilômetros de Criciúma. A polícia investiga a participação de um criminoso no assalto de Criciúma e um roubo a uma agência bancária em Ourinhos, em maio. Os investigadores estão comparando imagens de câmera de segurança dos dois crimes. Nesta quarta, a Polícia de São Paulo prendeu uma mulher suspeita de participação no crime em Santa Catarina. Ainda a respeito de polícia no Pará, onde uma quadrilha com pelo menos 10 criminosos assaltou uma agência do Banco do Brasil no centro de Cametá, a 230 quilômetros de Belém. A polícia chegou a prender um suspeito, mas depois voltou atrás. O que os investigadores afirmam, por enquanto, é que os bandidos deixaram a cidade pela rodovia Transcametá e seguiram pelo rio Tocantins. O dia a dia nas rodovias da região. Vamos agora às informações das rodovias administradas pela concessionária TEB com Thaisa Montagner. Bom dia, Thaisa. Bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes, internautas. Carol, ontem a concessionária de rodovias TEB realizou 18 atendimentos aos usuários. Tivemos registro de 2 acidentes. O primeiro acidente ocorreu por volta das 19 horas e 21 minutos na SP-326, rodovia Brigadeiro Faria Lima, no quilômetro 422, mais 100 metros, sentido norte do município de Barretos. Envolveu-se nesse acidente um caminhão e um Corcel 2. Segundo informações obtidas no local, ambos os veículos trafegavam no quilômetro citado, quando a carreta colidiu na traseira do Corcel, ficando ambos os veículos sobre a pista de rolamento. O caminhoneiro nada sofreu, assinou o termo de recusa de atendimento médico, apenas danos materiais. O condutor e acompanhantes do Corcel foram levados para a Santa Casa de Misericórdia em Barretos, sendo que 3 dos acompanhantes foram em estados graves. O segundo acidente ocorreu por volta das 19 horas e 32 minutos, na SP-326 também, rodovia Brigadeiro Faria Lima, no quilômetro 421, mais 900 metros, sentido norte no município de Barretos. Envolveu-se nesse acidente 2 caminhões. Segundo informações obtidas pelos condutores, eles trafegavam no quilômetro citado quando o caminhoneiro da Mercedes-Benz reduziu a velocidade devido ao acidente que estava à frente. Veio o segundo caminhão e colidiu na sua traseira. Ambos pararam no canteiro central. Os caminhoneiros nada sofreram, apenas danos materiais. Esses foram os últimos atendimentos, Carol. Quem precisar do auxílio da TEB é só acionar o 0800. Basta ligar no 0800 055 1167, repetindo 0800 055 1167. Nosso serviço 24 horas, gratuito para todos. Tá certo, então muito obrigada pelas informações, Thaís. Uma boa quinta-feira para você e até a próxima. Obrigada, uma ótima quinta-feira para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã.
Compromisso com a comunidade, a sua fonte segura de informação. Começa hoje a 18ª Festa Literária Internacional de Paraty, a FLIP, em formato virtual devido à pandemia. A programação será composta por mesas transmitidas ao vivo em plataforma própria e nas redes sociais, além de vídeos gravados. A primeira noite da festa tem 2 mesas com conversas sobre literatura e música. O debate que abre o evento às 6 da tarde fala sobre diásporas com a autora inglesa Bernardine Evaristo, vencedora do Booker Prize 2019, e a brasileira Stefani Borges, vencedora da categoria Poesia do 4º Prêmio CEP Nacional de Literatura. O dono de uma vidraçaria na cidade de Centenário, na Argentina, resolveu presentear um de seus funcionários com um carro para evitar que o homem tivesse que percorrer 17 quarteirões a pé para chegar ao local de trabalho. Como a empresa fica em uma região que não tem um sistema de transporte público, o vidraceiro Franco Nunes levava cerca de 1 hora para chegar até o trabalho. Já imaginou ter um chefe assim? Que beleza, hein? Aqui, Ali Notícias. O que acontece na sua cidade? A Prefeitura de Américo Brasiliense, cidade próxima a Araraquara, divulga processo seletivo para estagiários. As oportunidades são para a formação de cadastro reserva nas áreas de Direito, de Ciências Jurídicas, de Administração Pública e de Técnico em Contabilidade. Inscrições até amanhã, dia 4 de dezembro, pelo site do CIE. Os interessados devem comprovar a matrícula pelo menos no 5º semestre ou no 3º ano do curso. Para o nível técnico, o estudante deve estar matriculado a partir do 1º semestre. Remuneração de R$ 730 para nível técnico e de R$ 1.045 nível superior, além de R$ 10,50 de auxílio transporte por dia de estágio efetivamente prestado, jornada de 30 horas semanais. Avaliação por prova online, conteúdo composto por questões de português e de conhecimentos gerais, processo seletivo com validade de 12 meses, contados a partir da publicação da classificação definitiva, podendo ser renovado por igual período a critério da Câmara Municipal. Mais informações em pciconcursos.com.br. Aqui e ali, radiotv.com. Internet top de linha para toda a família e a sua empresa. Escolha a AMD Brasil. Qualidade em telecomunicações e tecnologia da informação. Velocidade na conexão é com a AMD Brasil. Assistência técnica e atendimento rápido e personalizado. AMD Brasil TI Telecom, do Centro de Bebedouro para o Mundo. Rua Vicente Pascoal, 332, telefone 3344-7277. Aqui e ali, radiotv.com. Na volta do intervalo, Cargill em Bebedouro com obras em andamento para operar no próximo ano. Em dezembro, a Aqui Ali está repleta de empresas e dicas para o seu fim de ano. O destaque da capa é para a Clínica e o CrossTeam Bianchini, do casal de nutricionistas Jéssica e Maicon Bianchini. Eles aliam alimentação e esportes em benefício da boa forma. A Vestige está de casa nova, com novidades em sapatos masculinos e femininos, roupas, semijoias, acessórios, linha infantil e esportiva em 300 metros quadrados de puro estilo e conforto. Ocimar Aparecido Gremon e seu filho Henrique, à frente do estúdio Gremon Car, oferecem serviços de funilaria e de pintura diferenciados para veículos. Pele manchada? A dermatologista doutora Yane Villanova Batista discorre sobre as causas e os tratamentos para eliminar o melasma. Doutor Recursos é a solução para os problemas com a sua CNH.
Já a 2T Móveis Planejados deixa seus ambientes especiais com marcenaria de alto padrão. Escolha os produtos e serviços das empresas que fazem parte desta edição. Tudo Belo, Fashion Coach, Aroma Show Produtos Artesanais, Patilê, Anelisa Modas, Elegância Estética Automotiva, VIP Clean Lavanderia, Empório Aldeiá, CPP, Cartório Campos, Ismã Imóveis e Ikegami Supermercados. Aqui e Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e da região. Você sabia que 41 mil toneladas de alimentos são desperdiçadas todos os dias no Brasil? 25 milhões de pessoas poderiam ser alimentadas todos os dias com os alimentos desperdiçados no país. Entre os produtos, frutas, hortaliças, raízes e tubérculos são os mais descartados. Quase metade do que é colhido é jogado fora, de acordo com os dados da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. O Brasil ainda não tem uma política nacional que regule iniciativas de combate ao desperdício de alimentos e defina o destino de sobras do processo de produção, comercialização e consumo. Mas na Câmara dos Deputados tramitam atualmente quase 30 projetos de lei com esse objetivo. Faça a sua parte. Leve sempre uma lista de compras ao supermercado para que você compre apenas o necessário. Seja um consumidor consciente, não desperdice. Preste atenção. Agora uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Algum familiar ou pessoa mais próxima de você está com suspeita de uma doença respiratória? Então, procure manter ambientes bem arejados. Para isso, abra portas e janelas para permitir a perfeita circulação do ar. Você ouviu uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Aqui e Ali, multipercursos mundo afora. Nova fábrica de pectina HM da Cargill em Bebedouro, cujas obras encontram-se adiantadas, deve entrar em operação no primeiro semestre de 2021. Os investimentos da ordem de 550 milhões de reais visam fortalecer e diversificar o portfólio de pectina da empresa para atender à demanda global deste insumo, que tem taxa de crescimento de 3 a 4% ao ano. A Cargill possui outras 3 fábricas produtoras de pectina na Alemanha, na França e na Itália. Mesmo em cenário de pandemia e tendo de seguir rígidos protocolos de saúde, a construção da estrutura da fábrica está dentro do previsto. A produção atenderá não só o mercado local, mas o global, com crescente demanda dos consumidores por produtos cada vez mais naturais, principalmente procedentes do mercado asiático, informa Laerte Moraes, diretor de negócios de amidos, adoçantes e texturizantes da Cargill, na América do Sul. A pectina HM é um agente texturizante versátil, feito à base de frutas cítricas e com diferentes funcionalidades, como estabilização, espessamento e gelificação, utilizadas nas indústrias de alimentos para preparação e obtenção de bebidas lácteas, sucos, doces de fruta, balas, etc. Clientes de todo o mundo poderão ter acesso a um portfólio respaldado por cadeia de suprimento robusta, segura e de alta qualidade.
A Cargill Amidos Adoçantes e Texturizantes processa milho, trigo, algas marinhas, cascas de frutas, girassol, couça e soja para fabricar um portfólio de ingredientes com valor agregado, dedicados a indústrias de alimentos e bebidas, à fabricação de papel e corrugados e aos setores farmacêutico e de nutrição animal. São 155 mil funcionários da Cargill em 70 países, com o propósito de nutrir o mundo de maneira segura, responsável e sustentável. No Brasil, desde 1965, a empresa é uma das maiores indústrias de alimentos do país. A sede é em São Paulo, com presença em 17 estados brasileiros e 147 municípios. Para quem ainda não sabe, a fábrica de pectina da Cargill está sendo construída às margens da rodovia Armando de Sales Oliveira, no caminho para Monte Azul Paulista, do lado direito. O orçamento, 550 milhões de reais, maior que o orçamento do município de Bebedouro. Aqui e ali, radiotv.com. Prefeitura e Secretaria de Saúde realizam a 13ª campanha Fique Sabendo, com testes de HIV, sífilis e hepatites virais. A ação, iniciada terça-feira, vai até segunda-feira em todas as estratégias de saúde da família. Objetivos: promover o acesso ao teste e ampliar o número dos que ficam inteirados da própria situação sorológica, principalmente quem tem vida sexual ativa. Será oferecido tratamento imediato em caso de diagnóstico positivo para HIV. E em relação à sífilis, a testagem oportunizará o diagnóstico e o tratamento de uma doença muitas vezes silenciosa. Informações 17 3342 8632 ou 17 3342 8794 ou pelo e-mail vibebedouro@gmail.com. Na região de Ribeirão Preto, estão em estado de atenção para o novo coronavírus Covid-19, conforme a última atualização do Plano São Paulo, Barretos, Bebedouro, Franca e Jaboticabal, que fazem parte de um grupo de 62 municípios com mais de 70 mil habitantes, com ocupação média de leitos acima de 75%, ou com internações superiores a 10% nos últimos 7 dias, em comparação com o mesmo período anterior. O governador João Dória, do PSDB, discute com prefeitos medidas adicionais e conjuntas de controle da pandemia. A Prefeitura de Bebedouro, ao informar que os números estão estáveis, afirma que são menos os internados, inclusive no Hospital Estadual, que aliás recebe pacientes da região. Já a Prefeitura de Jaboticabal declara que os casos na cidade se encontram sob controle. E Prefeitura e Secretaria de Saúde até ontem confirmam o registro de 1.775 casos positivos de Covid-19 em Bebedouro e de 206 de municípios da região, porém atendidos na cidade. São 1.717 os recuperados, 19 óbitos em hospitais da região e 29 locais, 6 internados graves e 8 com sintomas leves. Aqui, ali, notícias. O que acontece na sua cidade? A Tudo Belo está preparada para as festas de fim de ano. Loja decorada, equipe treinada e muitas opções para você presentear. Vestidos do número 1 ao 8 a partir de R$ 31,00. Short de bebê apenas R$ 19,90. Macacão de bebê a partir de R$ 13,90. Na Tudo Belo também a coleção de sandálias Grendene, Homem-Aranha, Batman, Barbie e Lucas Neto, todas com acessórios. Moda bebê, infantil e adulto. Preços baixos e as melhores formas de pagamentos. Tudo Belo, loja completa e amplo estacionamento. Rua Coronel João Manuel, 839, Centro, Bebedouro. Telefone 17 3342 7272.
Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Na volta do intervalo, no editorial de hoje, o tema Muito o que Fazer. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Você sabia que a reciclagem reduz de forma importante o impacto sobre o meio ambiente? O processo de separação dos lixos diminui as retiradas de matéria-prima da natureza, gera economia de água e energia. Além disso, reduz a disposição inadequada dos resíduos. A reciclagem economiza recursos naturais e gera renda para os catadores de lixo que dependem desse descarte para sobreviver. É importante saber que é reciclado tudo aquilo que constitui interesse de transformação de partes ou o seu todo. Esses materiais poderão retornar à cadeia produtiva para virar o mesmo produto ou produtos diferentes dos originais. Lembre-se de nunca misturar recicláveis com orgânicos, como cascas de frutas e legumes. Coloque plásticos, vidros, metais e papéis em sacos separados. Recicle e contribua para o bem do planeta. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, mola, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamentos. Radial Pneus. Raul Furquim 1390. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu? Você sintoniza Aqui e Ali radiotv.com. Informação e entretenimento de Bebedouro para o mundo. Em sua sede, a Prefeitura de Bebedouro realiza pregão eletrônico para registro de preços para aquisição de mobiliários escolares para várias escolas e a Secretaria Municipal de Educação. Recebimento de propostas e de documentos de habilitação até hoje, dia 3 de dezembro. Outro pregão eletrônico desta feita para registro de preços para aquisição de equipamentos de proteção individual, os chamados EPIs, para o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Recebimento de propostas e de documentos de habilitação até amanhã, dia 4 de dezembro. Informações 17-3345-9100 ou pelo e-mail licitação@bebedouro.sp.gov.br. Aqui e Ali Notícias, editorial. Muito o que fazer. Este 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, inspira uma reflexão importante sobre a atitude da sociedade para com esta parcela da população. O principal trabalho é pela inclusão social do deficiente intelectual ou de quem possui algum atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, daí serem fundamentais a prevenção e a promoção da saúde, a defesa e a garantia de direitos e de produção e a disseminação de conhecimento técnico-científico sobre a deficiência. Movimentos nesse sentido são muito benéficos para a sociedade, uma vez que traz resultados relevantes. No entanto, ainda há discriminação, retrocesso e falta de políticas públicas a cerca de 45 milhões de deficientes, segundo o IBGE. As escolas, as empresas e os ambientes públicos precisam estar preparados para apoiar as pessoas com deficiência e garantir os seus direitos, não apenas por meio da construção de rampas, de elevadores e de pisos táteis, mas pela adaptação da linguagem e outros aspectos indispensáveis à participação de todos.
É necessário também garantir o acesso aos deficientes a ambientes comuns, especialmente durante a idade escolar, fase destinada ao aprendizado. Lamentavelmente, um retrocesso é a nova Política Nacional de Educação Especial, que está longe de ser o melhor caminho para a inclusão social. Sem o convívio entre pessoas com e sem deficiência, não há inclusão, mas sim segregação, como ocorria décadas atrás com as escolas especiais. O desafio é trabalhar pelo cumprimento, manutenção e ampliação dos direitos adquiridos nas últimas décadas e evitar o retorno da segregação. Outra observação é que a inclusão começa em casa, no ambiente familiar. Pais, avós, cuidadores, irmãos e os demais familiares precisam acreditar no potencial da pessoa com deficiência e promover sua autonomia, como estímulo ao seu desenvolvimento em todas as fases da vida. Quando isso acontece, os ganhos são imensos, com reflexos diretos na maneira como essa pessoa se comporta na sociedade. Então, que sejam desenvolvidas ações que propiciem acessibilidade para os portadores de quaisquer tipos de deficiência. É isso. Aqui e ali, radiotv.com. Na volta do intervalo, no bloco de esportes, os resultados e os próximos jogos pelas Copas Sul-Americana, Libertadores e Paulista, o brasileiro das séries A e B e o Sub-23 da Segundona. Independiente e Lanús avançam e se enfrentam nas quartas de final da Sul-Americana. Palmeiras avança e pega o Libertad. Inter pega o Boca Juniors pela perde para o Boca Juniors pela Libertadores. 4 times avançam às semifinais da Segundona. Ganhar o teu sorriso é tudo que eu mais quero. Tudo tem mais cor. Tudo fica belo, se o presente for pra tudo belo. Tudo belo, pra quem cuida com amor. Tudo belo, pra tudo belo eu vou. Tudo belo, pra quem cuida com amor. Tudo belo, pra tudo belo eu vou. Apesar das pessoas acharem que existe muita água potável em abundância no mundo, a realidade é bem diferente do que parece. Existem 97% de águas salgadas e 3% de águas doces no planeta, mas a quantidade de água potável disponível ao uso humano é bem menor, 0,007% desse imenso total. A água é fonte de vida, porque não existe nenhuma célula viva sem água, ou seja, sem água não sobrevivemos. Por isso, é importante a conscientização de consumo e preservação do líquido mais precioso que existe. Todos podem e devem ajudar a cuidar da água. Observe o seu uso diário de água e pense em como você poderia mudar os seus hábitos de forma a economizá-la. As metas são individuais, mas a conquista de preservação é de todos nós. Em dezembro, a Aqui e Ali está repleta de empresas e dicas para o seu fim de ano. O destaque da capa é para a Clínica e o Crostin Bianchini, do casal de nutricionistas Jéssica e Maicon Bianchini. Eles aliam alimentação e esportes em benefício da boa forma. A Vestige está de casa nova, com novidades em sapatos masculinos e femininos, roupas, semijoias, acessórios, linha infantil e esportiva em 300 metros quadrados de puro estilo e conforto. Ocimar Aparecido Gremon e seu filho Henrique, à frente do estúdio Gremoncar, oferecem serviços de funilaria e de pintura diferenciados para veículos. Pele manchada? A dermatologista doutora Yane Villanova Batista discorre sobre as causas e os tratamentos para eliminar o melasma. Doutor Recursos é a solução para os problemas com a sua CNH. Já a 2T Móveis Planejados deixa seus ambientes especiais com marcenaria de alto padrão. Escolha os produtos e serviços das empresas que fazem parte desta edição. Tudo Belo,
Fashion Coach, Aroma Show Produtos Artesanais, Patilê, Anelisa Modas, Elegância Estética Automotiva, VIP Clean Lavanderia, Empório Aldeiá, CPP, Cartório Campos, Ismã Imóveis e Ikegami Supermercados. Aqui e Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e da região. Aqui e Ali Notícias e o esporte para você. Futebol, futsal, artes marciais, basquetebol, natação, vôlei, atletismo, automobilismo. Todas as modalidades no Aqui e Ali Notícias. Aqui e Ali Notícias e o esporte para você. Copa Sul-Americana, oitavas de final, jogos de volta. Ontem o Lanús da Argentina goleou o Bolívar da Bolívia 6-2. O Sport Huancayo do Peru foi derrotado pelo Coquimbo Unido do Chile 2-0. Independiente da Argentina venceu o Fênix do Uruguai 1-0. Hoje às 7h15 da noite no estádio Nicolás Chauán, o União La Calera do Chile enfrenta o Júnior da Colômbia. E às 9h30 da noite de hoje, no estádio San Carlos de Apoquindo, Universidade Católica do Chile enfrenta o River Plate do Uruguai. Copa Libertadores, oitavas de final, segunda rodada. Ontem, Nacional do Uruguai empatou em 0-0 com o Independente Del Valle do Equador. Na disputa de pênaltis, o Nacional venceu por 4-2. Palmeiras goleou Delfim do Equador por 5-0. Boca Juniors da Argentina venceu o Inter de Porto Alegre por 1-0. O Jorge Wisterman da Bolívia perdeu em casa para o Libertad do Paraguai por 2-0. Hoje às 9h30 da noite, Grêmio de Porto Alegre recebe o Guarani do Paraguai. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. Campeonato Brasileiro da Série A, 24ª rodada. Ontem, Fortaleza e Corinthians empataram em 0-0. Sábado, às 5 da tarde, Botafogo do Rio e Flamengo. Às 7 da noite, Fluminense e Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Inter de Porto Alegre, Bahia e Ceará. Às 9 horas da noite de sábado, Coritiba enfrenta o RB Bragantino. No domingo, às 4 da tarde, tem Santos e Palmeiras, Grêmio de Porto Alegre e Vasco da Gama. Às 8h30 da noite, o São Paulo enfrenta o Sport Recife. E na segunda-feira, dia 7, às 8 da noite, tem Atlético Goianiense e Goiás. Brasileiro da Série B, 25ª rodada, 2 partidas realizadas ontem. Botafogo de Ribeirão e Juventude de Caxias do Sul empataram em 1-1 e o América de Minas perdeu em casa para o Cruzeiro de Belo Horizonte por 2-1. Pelo Brasileiro da Série B, 26ª rodada, hoje às 9h30 da noite, Operário de Ponta Grossa versus Avaí de Santa Catarina. Amanhã às 4 da tarde jogam Oeste e Guarani de Campinas. Às 7h15 da noite de amanhã, Vitória da Bahia e Confiança de Sergipe. Às 9h30 da noite tem Ponte Preta e Paraná Clube. No sábado, às 4 da tarde, Juventude de Caxias do Sul e Chapecoense de Santa Catarina. Às 6h30 da tarde de sábado, CSA de Alagoas e América de Minas. Às 7 da noite, Sampaio Corrêa do Maranhão e CRB de Alagoas. Às 9 da noite, Cruzeiro de Belo Horizonte e Brasil de Pelotas. Às 10 da noite de sábado, Cuiabá e Botafogo de Ribeirão. E no domingo, às 4 horas da tarde, Figueirense de Santa Catarina versus Náutico do Recife. Agora a Copa Paulista, oitavas de final, segunda rodada. Ontem, Novo Horizontino perdeu para o Água Santa de Diadema por 3-0. Portuguesa de Desportos venceu o Nacional da Capital por 1-0. 15 de Piracicaba venceu o Atibaia por 2-1. São Bernardo venceu a Ponte Preta de Campinas por 1-0. Portuguesa Santista venceu o Osasco Audax
2-0. Marília venceu o Velo Clube Rio Clarense 3-2. Comercial de Ribeirão venceu o Primavera de Indaiatuba por 3-1. Hoje, às 3 da tarde, jogam Botafogo de Ribeirão e Ferroviária de Araraquara. Desde o alvorecer às 7 da manhã, Aqui e Ali Notícias. Fique por dentro do que acontece na sua cidade. Na volta do intervalo, Campeonato Sub-23 da 2ª Divisão, quartas de final, jogos de volta. Radial Pneus, acessórios, molas, suspensão, amortecedores, escapamentos, peças para reposição, alinhamentos e balanceamentos. O prazer de dirigir com segurança e com o seu veículo em dia com a manutenção. Radial Pneus, Avenida Raul Furquim, 1390. Telefone 17 3342 7744, Bebedouro. Muitas novidades para você. Aqui e Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. A prática de exercícios é extremamente importante para a saúde física do nosso corpo. Assim como a água tem uma função importante para o organismo, se exercitar é indispensável para manter a musculatura em movimento, gastar energia e fortalecer os ossos e articulações. Além de ajudar na diminuição do estresse, melhora no fluxo de sangue ao cérebro e redução da ansiedade. Praticar exercícios regularmente previne todos esses problemas e também ajuda na recuperação de depressão e autoestima, que são muito comuns na sociedade. Mova-se, viva uma vida feliz. O esporte em todas as modalidades. Informações selecionadas para você ficar bem informado. Campeonato Sub-23 da 2ª Divisão, quartas de final, jogos de volta. Ontem, Mantiqueira de Guaratinguetá venceu o Itararé por 3-2. No jogo de ida, empate em 1-1. O Mantiqueira é um dos semifinalistas. O Grêmio Prudente venceu o Mauá Futebol por 2-1. No jogo de ida, vitória do Mauá também por 2-1. O time de Presidente Prudente é um dos semifinalistas. Bandeirante de Birigui venceu o Oswaldo Cruz por 2-1. No jogo de ida, 1-0 para o Oswaldo Cruz. A equipe de Birigui é uma das semifinalistas. São José empatou com o Rio Branco de Americana 1-1. No jogo de ida, vitória do São José por 1-0. O time do São José é um dos semifinalistas do Sub-23 da Segundona. Aqui e Ali Notícias Esportes. As quartas de final da Copa Sul-Americana terá um clássico argentino de tirar o chapéu. Independiente de Lanús se enfrentarão por uma vaga na semifinal. Os dois avançaram na noite desta quarta-feira, ao eliminarem respectivamente Fênix do Uruguai e Bolívar da Bolívia. O Lanús confirmou a sua vaga logo no começo da noite ao fazer 6-2 no Bolívar, revertendo a derrota por 1-1 na altitude na semana passada. Assim como seu rival, o Independente também passou com extrema tranquilidade. Após bater o Fênix por 4-1 no Uruguai, fez o necessário em Avellaneda para confirmar sua vaga. O maior campeão da história da Libertadores com 7 conquistas, venceu por 1-0. No confronto entre os azarões da Sul-Americana, melhor para o Coquimbo Unido,
que venceu fora de casa o Sport Huancayo do Peru por 2-0 no Estádio Nacional de Lima, também na noite de ontem. No jogo de ida, os times ficaram no 0-0. Com a vaga nas quartas de final, o Coquimbo aguarda o confronto entre União La Calera e Júnior Barranquilla para conhecer o seu próximo adversário. O time colombiano venceu na partida de ida em casa por 2-1. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. O Palmeiras avançou com extrema facilidade às quartas de final da Libertadores ao derrotar o Delfim por 5-0 na noite desta quarta-feira. O Internacional, por outro lado, não teve a mesma sorte. Saiu atrás ao perder para o Boca Juniors por 1-0 no Beira-Rio. Libertad e Nacional também se classificaram. Portanto, o Palmeiras recebeu o Delfim do Equador pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Pela contagem de 5-0, o Alviverde superou o time equatoriano com gols de Patrick de Paula, William Bigode, Gabriel Verão 2 vezes e Danilo. Como venceu o jogo de ida por 3-1 no Equador, agora o Verdão irá enfrentar o Libertad, que derrotou o Jorge Wilstermann na Bolívia por 2-0, mesmo após ter vencido no Paraguai por 3-1. Com o grande número de gols emplacados no duelo desta noite, o Verdão também ficou perto de chegar ao recorde de mais gols do time em uma mesma edição no século atual. Pois, considerando as disputas de Libertadores neste ano, a partir de 2001, quando começa a valer o século vigente, Palmeiras está agora a apenas uma bola na rede de igualar sua maior quantidade de gols marcados em uma única edição. Foram 26 tentos em 2001, quando a equipe chegou à semifinal da competição, contra 25 da atual edição, sendo o melhor ataque até aqui. Já o Independiente Del Valle, do técnico Miguel Ramírez, acabou eliminado nas oitavas de final da Libertadores. No Uruguai, o time equatoriano ficou no empate sem gols diante do Nacional, assim como ocorreu no Equador, mas acabou perdendo nos pênaltis. No tempo normal, o árbitro anulou um gol do Del Valle após consultar o VAR nos minutos finais. O Nacional terá uma pedreira pela frente. O clube uruguaio enfrentará o River Plate, que passou ao derrotar o Atlético por 1-0 em Avellaneda, após empate por 1-1 em Curitiba. O Internacional não é o mesmo sem Eduardo Cudê. A equipe de Abel Braga colecionou mais uma derrota ontem ao perder para o Boca Juniors em pleno Beira-Rio por 1-0, gol marcado por um velho conhecido do futebol brasileiro, Carlitos Teves, que inclusive protagonizou certa rivalidade com o Colorado. Até um gol, desde que marque 2 vezes. O vencedor pegará o Racing, que despachou o Flamengo no Maracanã. E os 4 semifinalistas do Campeonato Paulista Sub-23 da Segundona foram conhecidos ontem. São José, Bandeirante de Birigui, Grêmio Prudente e Mantiqueira de Guaratinguetá. Curiosamente, todos mandantes que chegaram com melhores campanhas do que os adversários são os que continuam sonhando com o acesso. No mata-mata, os times com melhores campanhas decidem em casa e têm a vantagem de empate no placar agregado. Esse foi um fator decisivo para Grêmio Prudente e Bandeirante, enquanto São José e Mantiqueira, apesar do equilíbrio, venceram na soma dos resultados. Em Birigui, o Bandeirante venceu então Oswaldo Cruz por 2-0. E essa foi a mesma situação do Grêmio Prudente, que recebeu o Mauá em Presidente Prudente. O time da casa venceu por 2-1 com gols de Madalena e Wallace, enquanto Matheus Lemos descontou já no fim. O placar agregado ficou em 3-3 e favoreceu o Grêmio Prudente. Nas semifinais, o time com melhor campanha geral encara o quarto, enquanto o segundo enfrenta o terceiro em jogos de ida e volta. Os confrontos das semifinais vão reunir São José versus Mantiqueira de Guaratinguetá e Bandeirante de Birigui versus Grêmio Prudente.
E o Aqui Notícias termina. Obrigada pela sua audiência. Um bom dia para você. Até amanhã. Agora você está bem informado. Aqui Ali Notícias. As informações que são do seu interesse. Obrigado pela audiência.